Escorpião é um signo que tem um dom analítico, um lado estratégico muito desenvolvido. Mas na sombra a gente vai falar sobre a manipulação dos fatos e das informações, controle, manipulação, autoritarismos, o uso do poder para manter pessoas ou manter situações, manter coisas, porque a gente talvez está sendo movido pelo nosso medo de ficar sozinha, pelo nosso medo de desagradar, e a gente manipula as coisas para que fiquem de um jeito que a gente quer, sem Ei, gente linda, tudo bem? Vim aqui nesse lugar que representa tanta paz, tanta tranquilidade. Eu vim fazer uma conclusão de um trânsito que está se encerrando. Ele durou de janeiro de 2022 até julho de 2023, que é o trânsito dos nodos lunares pelo eixo Touro-Escorpião. Os nodos lunares são pontos que a gente calcula, né? Eles não são corpos celestes, não são planetas, astros como Marte, Mercúrio, Vênus, mas eles estão presentes, esse entrecruzar entre o caminho da Terra, o caminho aparente da Terra, a órbita aparente da Terra e a órbita da Lua. Esse entrecruzar em dois lugares que isso acontece, a gente denomina nodos ou nódulos lunares, também conhecidos como cabeça e cauda do dragão. São dois pontos que são representantes do karma e do dharma. A cada 18 meses tem uma virada de energia desses nodos lunares. Então esses pontos eles ficam 18 meses num eixo de signos, fica o nodo norte num signo e o nodo sul no signo oposto complementar. O movimento desses nodos pelos signos é sempre retrógrado. A gente viveu de maio de 2020 até o final de 2021 a passagem dos nodos pelo eixo Gêmeos-Sagitário. A gente teve posteriormente, de janeiro de 2022 até julho de 2023, no eixo Touro-Escorpião. Primeiro, o que representa esse eixo Touro-Escorpião? Touro é um signo associado ao elemento terra. Então a gente está falando sobre segurança, conforto, estabilidade, sobre satisfação, prazer. A gente está falando da nossa conexão com a terra, com os recursos materiais e imateriais, nossa relação com o dinheiro. A gente está falando sobre a beleza, o senso estético, nutrição, satisfação, o prazer, a sensualidade, o encantamento, a arte. Tudo isso são assuntos taurinos. Escorpião, que é o signo oposto complementar, é um signo do elemento água. Se a terra nos ensina a afirmar, a manter, a sustentar, a construir, a solidificar, a respeitar o ritmo natural das coisas, a água nos ensina sobre o poder da morte e do renascimento, sobre a destruição, mas também sobre a regeneração, o poder de cura, o poder de limpeza, de levar embora as impurezas, desintoxicar, trazer as mudanças e as transformações. E aí vamos pensar assim, imagina que você morou 18 meses numa casa e que você vai fazer esse exercício, que é esse exercício que eu quero fazer com você agora, de processar, assimilar, digerir como é que foi viver 18 meses nessa casa. Você vai pensar todas as coisas boas e todas as coisas desafiadoras, difíceis e ruins que você viveu nessa casa. Então imagina que você viveu 18 meses numa casa que te ensinou, por exemplo, que você é capaz sim de arcar com o seu próprio aluguel, cumprir suas responsabilidades. Ou talvez uma casa que te ensinou como viver em silêncio é possível e é gostoso. Ou então uma casa que te ensinou que é possível ter um dia a dia mais leve, que as coisas não precisam ser tão regradas. Ou pelo contrário, que é possível persistir e se disciplinar e se comprometer sem que isso se torne uma prisão. Bom, talvez nessa casa tenha sido diferente. Você tenha convivido com barulhos que você não gostava e você estava quase se acostumando e achando que era você o problema. Ou então você conviveu ali com um problema de encanação, um problema elétrico que persistiu durante todo esse tempo que você estava naquela casa e aquilo te trazia um desconforto, um estresse, mas você foi se acostumando a lidar com aquilo, a fingir que aquilo não estava acontecendo. Sabe quando a gente se muda para uma casa e aí a gente fala, nossa, eu nem lembrava como era ter, sei lá, uma torneira que funciona melhor, ou então nem lembrava como era não ter esse sol me acordando de manhã, ou pelo contrário, nem lembrava como era ter uma casa bem iluminada, bem arejada.
Enfim, a gente vai fazer esse processamento desses 18 meses em que os nodos lunares transitaram pelo eixo Touro-Escorpião, para a gente entender o que a gente nesses 18 meses teve que filtrar, ou seja, a gente teve de acúmulo. Aquilo estava ali muito pesado nessa bagagem, algo que não faz sentido a gente levar para essa nova casa, para essa nova fase da nossa vida. E tem coisas que esse lar nos ensinou, essa passagem de tempo nos ensinou e que a gente quer sim levar para a nossa vida, para outras fases, mas para isso a gente precisa desapegar de coisas que estão armazenadas na nossa bagagem há muito tempo. É sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando do trânsito dos nodos lunares num eixo. Então, quando a gente pensa que o nódo lunar norte, representante do Dharma, do desenvolvimento, do crescimento, estava transitando pelo signo de Touro, quer dizer que a gente estava aprendendo das qualidades taurinas a fazer essa peneira das forças escorpianas para não levar do escorpião aquilo que nos desafia, que nos instiga a um lado desafiador. Escorpião na sombra, no lado sombrio, porque é associado ao nó do sul, que fala desse acúmulo, dessa estagnação de uma energia que está demais e que a gente precisa aprender a equilibrar com a força complementar que é taurina, vai falar sobre controle, manipulação, autoritarismo, vai falar, né, Escorpião é um signo que tem um dom analítico, um lado estratégico muito desenvolvido, mas na sombra, isso utilizado de uma maneira, né, não muito legal, a gente vai falar sobre a manipulação dos fatos e das informações, o uso do poder para manter pessoas ou manter situações, manter coisas, porque a gente talvez está sendo movido pelo nosso medo de ficar sozinha, pelo nosso medo de desagradar, e a gente manipula as coisas para que fiquem de um jeito que a gente quer, sem perceber que talvez deixar que elas vão pode nos levar a uma fase diferente e talvez mais gostosa. Sabe quando você não quer desapegar de uma casa, ficar agarrada ali nela e depois você percebe, nossa, como é que eu não queria desapegar daquela casa? Ou então de um relacionamento, depois que passa um tempo do luto, da dor, do desapego, você olha para trás e fala assim, nossa, ainda bem que eu saí daquele relacionamento àquela altura, eu podia estar lá até hoje e aquilo não me fazia bem. É sobre isso. Então, é como se de janeiro de 2022 a julho de 2023 a gente tivesse aprendido a amadurecer a força taurina, que representa o sossego, a tranquilidade, que representa a solidificação do que é importante pra gente. E para isso, pra gente ter sossego, paz, tranquilidade, pra gente solidificar e firmar estradas que fazem bem pra gente, não as que fazem mal, a gente precisa romper com padrões kármicos, em que houve autoritarismo, em que houve uso de poder, em que houve manipulação. A própria sexualidade está associada ao eixo Touro-Escorpião. Então a gente vem de uma cultura, em várias culturas na verdade, eu arrisco dizer, a gente tem esse lugar da disputa do poder, a gente tem esse lugar do uso da força, misturado à questão sexual, às opressões, às desigualdades de gênero, às desigualdades sociais, raciais, interferindo nas dinâmicas de amor, de sexualidade, de pertencimento e trazendo pra gente disputas que muitas vezes custam muito caro. E a gente começa a desenvolver adoecimentos, sejam eles físicos ou psíquicos, a gente vive desordem material e financeira porque está vivendo uma corda bamba ligada a esse karma, a essa memória de disputa de poder, a essa memória de opressão, de uso do autoritarismo e do controle. Enquanto as forças taurinas falam da gente respeitar o tempo da terra, falam da gente se conectar com o ritmo natural, falam da gente se alimentar bem e perceber o quanto a gente tem de desequilíbrio, de excessos, de desejo de retenção, de querer mais, de uma sede. Então a gente vai falar dos ricos que se tornaram ainda mais ricos num período em que a pobreza ficou ainda mais pobre, né? Nesse período aí pós aquele fechamento social da pandemia. Se você conhece pessoas que conseguiram sair de relacionamentos financeiros ou afetivos sexuais, em que havia uma sensação de guerra, de disputa constante, disputa de poder. Se você conhece pessoas que se sentiam super insatisfeitas, mas ao mesmo tempo num relacionamento que trazia adrenalina, e essas pessoas se sentiam amarradas ali, e elas conseguiram se desvencilhar daqueles lugares, e hoje estão em lugares mais pacíficos, mas que podem até parecer para alguém de fora entediantes, sem graça, mas estão em paz.
você tá vendo pessoas que conseguiram aproveitar esse trânsito dos nodos lunares por Touro e Escorpião. Porque se eu posso resumir em uma frase o que é o aprendizado taurino, é aprender que não é só de guerra que se vive, não é só de conflito. A gente não precisa estar o tempo todo num estado de alarme, de instinto de sobrevivência ativado, que é um grande dom de Escorpião. É saber se reconstruir, é saber destruir o que é preciso destruir. E a força de equilíbrio do eixo Touro-Escorpião, né, o aprendizado desses nodos lunares, desse trânsito de 18 meses, eu acho que ele tem muito a ver com essa capacidade de fazer escolhas que priorizem a paz de espírito, que priorizem a autonutrição, que priorizem o firmamento daquilo que faz de bem pra gente, do sossego, da tranquilidade e da abundância, que é a regra natural da natureza. Porque quem inventou o acúmulo, que é o que causa a escassez de outro lado, foi o ser humano, né? Se a gente olhar a natureza, temos muitas águas, temos muitos animais, muita diversidade, cadeias alimentares que vão se ajudando. E foi a mão humana que foi trazendo ali transformações que muitas vezes, através desse uso do poder desmedido, dessa soberba, dessa prepotência, desse desejo de controlar tudo e interferir na força natural, que é uma sombra escorpiana, que a gente teve o desequilíbrio no touro. E o touro em desequilíbrio é apego. O touro em desequilíbrio é a possessividade, é o ciúme, eu não quero morar nessa casa, eu quero continuar tendo ela, tendo esse imóvel, mas eu também não quero que ninguém more. Eu quero morar em outro lugar e ter essa casa ali só para dizer que ela tá no meu nome, né? É sobre isso que a gente precisou refletir muito nos últimos 18 meses. E feliz daqueles que refletiram, né? Feliz de quem se conhece, quem se aprofunda e busca atravessar esses trânsitos com maior consciência, com maior desenvolvimento. Então, eu me chamo Múcia, sou astróloga, também massoterapeuta, instrutora de yoga. Converso aqui intercalando esses saberes e alguns mais. Se você gostou desse conteúdo, me conta se essa leitura reverberou para você, se fez sentido, se você conseguiu construir um pouquinho de passos mais pacíficos, mais tranquilos, mais sossegados para si ao longo desses 18 meses. E em breve eu volto para comentar o que a gente vai viver de julho pelos próximos 18 meses em diante, em que a gente tem o eixo Áries-Libra aí dando os tons dos nossos nodos lunares. Um grande beijo.